Foi. Bom dia, galera, tudo bom? Vamos para a nossa videoaula. Continuando aquele trecho da apostila que é um pouquinho mais revisão dos conceitos básicos da química. Então a gente, só para fazer um checklist de coisas que a gente já fez ou deveria ter feito, a gente já estudou distribuição eletrônica, já estudou qual é a tendência do átomo, então se o átomo ele tem uma tendência maior a ganhar elétrons. Lembra, faz a distribuição eletrônica, olha a camada de valência. Se tiver com 3 ou menos elétrons, ele em geral vai ter uma tendência a doar esses elétrons. Se tiver com 5 ou mais, 4 ou mais na prática, ele vai ter uma tendência a ganhar elétrons. E aí a gente estudou a ligação iônica, que era quando um dos elementos da ligação queria doar elétrons e o outro queria receber elétrons. Mas essa semana a gente vai para uma que é um pouco mais relevante para o andamento da apostila, as duas são igualmente relevantes na vida, mas para o andamento da apostila a ligação covalente é um pouco mais relevante. A ligação covalente, detalhes importantes que a gente tem que pensar, ela é feita sempre entre dois ametais, ou seja, vários conceitozinhos aqui do que é um ametal. Primeiro, ele tem uma tendência a receber elétrons, ou seja, os dois querem ganhar elétrons. Outra coisa, eles apresentam características diferentes e eles estão na tabela periódica, lembrando sempre mais para o lado direito, mais perto ali dos gases nobres, ali estão os ametais, eles não são muitos. Os mais importantes para a gente, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono, hidrogênio. Acho que esses são os mais relevantes no momento. O boro também um pouco. Qual vai ser a grande sacada aqui? O número que falta de elétrons para eles completarem o octeto. Lembra que todo mundo sempre busca o octeto, 8 elétrons na última camada? O número que falta vão ser os números de ligações covalentes que eles vão fazer. E aqui eu quero explicar um pouquinho mais profundamente como funciona uma ligação covalente. Afinal, a gente já está no segundo colegial e deve compreender como funciona uma ligação covalente. Então, primeiro de tudo, a ideia são dois átomos que não vão ceder de maneira nenhuma os elétrons deles. Eles não vão perder esses elétrons que eles têm. Isso está fora de cogitação para esses átomos. Por quê? Eles já têm uma tendência de querer ganhar. Se eles querem buscar mais, perder o que eles já têm é fora de qualquer imaginação, fora de qualquer cogitação para ele. Então eles ficam ali procurando ou que apareça algum metal para doar elétrons, e aí faz a ligação iônica, ou que apareça algum jeito deles compartilharem pares de elétrons. Aqui é importante a gente entender como que funciona o átomo moderno. A gente parou no átomo de Bohr, ali com as camadas bem definidas. Dando um passinho acima de Bohr, e isso é novidade, galera, presta bem atenção aqui, a gente tem o átomo de mecânica quântica de Schrödinger-Heisenberg, que é um átomo onde eu cheguei a comentar em sala de aula com vocês, a localização do elétron passa a ser descrita por uma função matemática, ele passa a ter uma dualidade entre partícula e onda. Aqui, o mais importante é, a gente não trabalha mais com onde o elétron está, e sim com qual é a região onde provavelmente esse elétron está. Fazendo um resumo bem simples dessa dualidade, para a gente compreender muito bem a ligação covalente, um resumo bem simples, imagina o seguinte, o elétron está orbitando o núcleo numa velocidade altíssima. E aí entra o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg ele propõe o seguinte, quanto mais rápido uma partícula está, menor é a chance de você saber exatamente a localização dele. Na prática, imagina que você está no Grande Prêmio de Interlagos de Fórmula 1. Está na corrida de Fórmula 1. Qual é a chance de você conseguir acertar uma bolinha de papel na cabeça do piloto de Fórmula 1?
é zero, né? Porque o piloto está muito rápido. Isso é uma simplificação enorme do princípio da incerteza de Heisenberg. Quanto mais rápido o piloto, mais difícil é de você acertar a bolinha de papel na cabeça dele. Muito mais fácil você pegar alguém que está caminhando e acertar a bolinha de papel ou qualquer coisa. Mesma coisa, tem um alvo em movimento, é mais difícil de ser acertado do que um alvo que está parado. Se ele estiver em movimento muito rápido, você vai ter muito mais dificuldade para acertar. Esse é o princípio da incerteza. E aí, baseado nisso, o elétron está muito rápido, por isso a gente não consegue dizer onde ele está. Um cientista chamado Schrödinger, ele propôs que, então a gente vai calcular a região onde esse elétron pode estar. E aí a gente calcula essa região. O que acontece é, quando dois átomos chegam muito próximos um do outro, essas regiões, essas eletrosferas, podem se sobrepor, uma junto com a outra. Porque se vocês forem lembrar, eletrosfera é espaço vazio. Então você tem aquele espaço, o espaço de um, sobrepondo o espaço do outro, como no desenho que está aqui do lado. Beleza? Que a gente percebe que a gente tem um átomo, várias opções de espaço vazio, com outro átomo que tem várias opções de espaço vazio, e aqui nesse momento tem um local que está se sobrepondo. Só que a outra grande sacada de Schrödinger foi: você só pode sobrepor esses dois espaços, essas duas coisas que ele chamou de orbital, você só pode sobrepor dois orbitais se eles não estiverem cheios de elétrons. Porque se eles já estiverem cheios de elétrons, vai dar repulsão, porque o elétron é negativo, negativo com negativo dá repulsão. Então, para ter a sobreposição, eles têm que estar ou vazios, ou com elétrons que não estejam sobrando. E é aí que a gente começa a entender a ligação covalente. Imagine que esse átomo aqui tem nessa orbital um elétron só. E esse outro também tem nesse um orbital um elétron só. A hora que a gente sobrepõe as orbitais, aqui de novo no desenho, passa a ter um espaço onde tem dois elétrons. E é isso que a gente chama de ligação covalente. Então, na prática, a explicação teórica da ligação covalente é essa. Você tem dois orbitais sobrepostos, e quando eles estão sobrepostos, acaba tendo dois elétrons ali. E esse elétron já não fica fácil de dizer se ele pertence a um átomo ou a outro átomo. Ele acaba, nesse momento, pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo. E é isso que significa a ligação covalente. Ou seja, a valência desse elétron pertence aos dois. Ok? Isso é a ligação covalente. Vamos entender agora quais são as implicações da ligação covalente no nosso cotidiano. Bom, galera, e agora a gente já entendeu, dentro da mecânica quântica, como funciona uma ligação covalente de maneira muito completa. Agora a gente quer e precisa compreender como que isso é aplicado no dia a dia ou para que isso serve no nosso cotidiano. Então, como que eu monto uma ligação, como que eu monto isso na prática? Primeiro passo, você tem que entender quantos elétrons de valência cada um dos seus átomos tem. Vamos pegar, por exemplo, o que eu queira dizer para vocês da ligação do cloro com o oxigênio. São dois ametais. O cloro, quando você faz a distribuição eletrônica dele, não vou voltar em distribuição eletrônica nesse vídeo, tem um vídeo logo aqui no meu canal mesmo, já falando sobre distribuição eletrônica, bem completo. Se tiver com dificuldade, volta lá. Mas, quando você faz a distribuição eletrônica do cloro, você vê que ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele tem tendência de ganhar um elétron. E quando você faz a distribuição eletrônica do oxigênio, você vê que o oxigênio tem tendência de ganhar 2 elétrons. Então, qual é a maneira prática de fazer isso? Primeiro a gente faz o que a gente chama de notação de Lewis. Notação de Lewis a gente já aprendeu, que é aquela notação que tem o símbolo atômico
e pontinhos que representam os elétrons. Então, se a gente fosse representar o cloro e o oxigênio, ficaria dessa maneira aqui. Pensando em como funcionaria essa ligação, percebe que os elétrons sempre vão ser organizados em parzinhos. Se você olhar, o cloro tem 3 parzinhos e 1 elétron livre, e o oxigênio tem 2 parzinhos e 2 elétrons livres. Então a gente escolhe 2 elétrons livres, um de cada átomo, e faz essa seleção. Olha aqui, a gente pode fazer uma ligação do cloro com o oxigênio. O cloro já fica com 8 elétrons, ele fica bem, ele atinge o octeto, mas o oxigênio ainda não. Então a gente precisa fazer mais uma ligação com esse oxigênio. Pode ser, por exemplo, com outro cloro. Então aqui a gente tem outra ligação simples. Quando a gente pensa nessas ligações de cloro com oxigênio, são o que a gente chama de ligações simples, porque elas são um parzinho de elétrons, um elétron de cada um sendo compartilhado. Mas as ligações podem ser duplas, como esse exemplo aqui, o gás carbônico, ele tem 2 ligações duplas, ou triplas, olha o exemplo do ácido cianídrico, que tem uma ligação simples e uma tripla, no máximo tripla, galera, nunca quádrupla. Por quê? Agora que a gente sabe os princípios de mecânica quântica, a gente entende. Não tem como 4 partes do átomo se sobrepor. A gente tem no máximo 3, e mesmo assim, a primeira parte que se sobrepõe frontalmente, fica muito forte a ligação. As outras 2 se sobrepõem lateralmente, por isso ligações duplas e triplas são facilmente quebradas. Então, prestar atenção, galera, que é só você perceber quantas ligações faltam e assim, percebendo quantas ligações faltam, tentar achar uma maneira de ir colocando. Então, se um faz uma ligação e o outro precisa fazer 2, você coloca 2 vezes esse que precisa fazer uma ligação. Dá até para pensar parecido com o que a gente pensava na ligação iônica, de fazer a regra do escorrega. É quase isso. Se o oxigênio precisa de 2 ligações e o cloro precisa de 1, eu inverto, fica OCl2 ou Cl2O, que é o óxido de cloro. Tranquilo? Essa é a ideia de como eu vou montar compostos covalentes. Aqui pra gente é mais importante entender como funciona a ligação covalente e como prever quais vão ser os compostos formados. Ok, pessoal, todo mundo tranquilo com isso? Agora a gente vai para a última parte desse vídeo, que é a parte que vai falar com a gente sobre o que são para quem fica o elétron, é igualmente dividido, é diferentemente dividido em uma ligação química. A última parte do vídeo, então, a gente vai entender para quem fica o elétron, ou como esse elétron é dividido em uma ligação covalente. Desde a primeira vez que a gente estudou ligação covalente, a gente entende que ligação covalente é divisão, compartilhamento dos elétrons. Mas nem sempre funciona tão simples assim. É um compartilhamento, isso sem nenhuma dúvida. Afinal, aquela zona onde o elétron pode estar pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo, porém, o elétron pode ser mais atraído para um átomo do que para o outro. É só a gente pensar agora aqui. Quero que vocês façam uma digressão nesse momento. Imagine que você foi convidado, acabou a quarentena, só depois da quarentena pode sair, mas você foi convidado por aquela pessoa especial para ir comer uma batata frita, porçãozona de batata frita gostosa, em algum lugar. Todo mundo sabe que quando você sai com os amigos, ou com um namoradinho, ou com alguém para comer uma porção de batata frita, a porção de batata frita que está lá pertence, em tese, a todo mundo. Mas ninguém, ou pelo menos ninguém que seja legal, fica contando a quantidade de batata que cada um comeu da porção. Então imagine que eu vá fazer um momento que eu vou comer batata frita com a minha esposa. Eu sou gordinho, ela é magrinha, então eu como muito mais batata frita do que ela. Isso significa que a batata frita deixou de ser dos dois? Não.
mas a batata frita ficou muito mais comigo do que com ela. Essa é a mesma ideia da ligação covalente. Quando a gente fala na ligação covalente, os dois elétrons que estão envolvidos na ligação pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Mas existe uma medida de o quanto o átomo vai atrair o elétron. É quase como se fosse, no meu exemplo da batata frita, a fome. Quem tiver com mais fome vai comer mais batata frita. Mesma coisa aqui, o átomo que for mais eletronegativo atrai mais o elétron. Então, quando a gente atrai o elétron fica mais para você. A ordem, a fila de eletronegatividade é razoavelmente famosa, mas eu vou escrever aqui na tela para vocês. O flúor é o mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, o nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e por fim o hidrogênio. Então a gente tem uma fila de eletronegatividade. Então não importa com quem o flúor se ligue, o elétron vai ser mais atraído para o flúor do que para esse outro elemento químico. Quem aqui já jogou aquele jogo Super Trunfo, é quase como se fosse isso. Como o flúor é mais eletronegativo, ele atrai o elétron. O oxigênio ganha de todo mundo, menos do flúor. O nitrogênio ganha de todo mundo, menos do oxigênio e do flúor. Indo para a outra ponta, o fósforo só ganha do hidrogênio, o hidrogênio perde de todo mundo, e assim por diante. Isso significa que em uma ligação, o elétron vai estar mais próximo do flúor do que do hidrogênio. Por exemplo, no ácido fluorídrico, que é um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor, o elétron vai estar bem mais próximo do flúor do que do hidrogênio, porque o flúor é bem mais eletronegativo, ele atrai muito mais o elétron. Essa é a nossa ideia. Quando uma ligação covalente é feita entre dois átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, a gente diz que ela é polar. Galera, aqui a gente precisa prestar uma atenção grande, porque assim, a gente está falando sobre a ligação e não sobre a molécula. A molécula ser polar ou apolar, a gente vai aprender na próxima aula. Hoje a gente está vendo na ligação. Uma ligação, por exemplo, entre o flúor e o bromo, que seja, vai ser polar, porque o elétron vai estar muito mais atraído para o flúor. O flúor vai ser um polo negativo dessa nossa molécula. Mesma coisa, numa ligação entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio vai atrair muito mais o elétron e o oxigênio vai ser um polo negativo, exatamente por essa fila que ainda não saiu da tela de eletronegatividade. Por fim, quando a gente tem em compensação moléculas feitas por apenas um tipo de átomo, como por exemplo o gás oxigênio, O2, o gás hidrogênio, H2, o nitrogênio, N2, o cloro, Cl2, percebe que é o mesmo átomo? Então um átomo de cloro empata na eletronegatividade com o outro átomo de cloro. Por isso a gente pode dizer que essa ligação ela não tem um polo positivo, um polo negativo, ela é apolar. Então as ligações covalentes em si podem ser polares ou apolares. A gente tem que prestar atenção nisso. Uma ligação polar é feita entre dois elementos químicos diferentes. Uma ligação apolar, dois elementos químicos iguais. Prestar atenção nisso. Por quê? Na semana que vem, na próxima aula, a hora que a gente for tentar entender se uma substância como a água é polar ou apolar, vai importar qual é o tipo de ligação que tem e qual é o ângulo entre essas ligações, que a gente vai aprender semana que vem. Mas se é uma ligação covalente polar, a gente já tem uma dica. Se é uma ligação covalente apolar, a gente já tem outra dica. Então prestar atenção, galera. Só para fazer um resumo do que a gente aprendeu no vídeo, a ligação covalente ela vem por sobreposição de orbitais. Ela serve para compartilhamento de elétrons e ela pode ser polar ou apolar.
Espero ter ajudado todo mundo, galera. Um abraço e até a próxima aula.